Já que eu fiz o vídeo das 10 leis que o Ayano Koji mais utiliza, então acho justo que eu faça um vídeo sobre as leis que o Kira mais utiliza, já que ele é um personagem que é tão pedido aqui nos comentários. Aliás, se tu quer dar uma força pro canal, deixa um comentário, Thiago conta comigo. Aqui no primeiro link da descrição, se tu clicar nele, tu vai encontrar os meus livros. Eles estão todos em promoção por causa da Black Friday, corre lá. Eu separei as 18 leis do poder que o Kira mais utiliza. Eu não vou ficar contando, eu vou passar conforme a ordem cronológica que o Robert Greene nos passou. Lei número 2. Não confie demais nos seus amigos e aprenda a utilizar os seus inimigos. O Robert Greene diz pra gente ter cautela com os nossos amigos porque eles nos traem muito rapidamente por simples inveja. Tu tá muito bem na vida, o teu amigo vai lá e espalha uma fofoca, etc. Bom, todo mundo entende como é que funciona essa dinâmica e certamente já foi traído por algum amigo que confiou algum segredo. Eu mesmo já fui traído várias vezes. E é um fato que o Light Yagami, ele não confiou em ninguém, cara. Mesmo nas pessoas que eram pra ser as mais importantes na vida dele, ele não revelava que era o Kira. Tanto é que ele foi revelar a identidade dele só quando realmente não restava mais nenhuma possibilidade possível. Aí ele entregava o jogo. Mas ele era extremamente cauteloso quanto ao que ia revelar para as pessoas. Isso é inegável. Então, essa lei do poder ele realmente utilizou muito. E bom, também não é surpresa nenhuma que ele conseguiu utilizar os próprios inimigos a favor dele. Tanto é que ele manipulou um Shinigami como se estivesse jogando um xadrez ali contra um pombo. Ele fez uma jogada tão de mestre que foi como se ele tivesse feito um checkmate com uma única jogada. Mas só recapitulando um pouquinho aqui, fazendo uma síntese sobre essa lei do poder. Nós temos muito mais a temer em relação aos nossos amigos do que os nossos inimigos, pelo seguinte fator. Um amigo pode vir e te trair, o famoso Judas, traidor, que vem e comete um ato contra a gente simplesmente do nada, que a gente não tem como se defender. Por exemplo, tu conta um segredo sigiloso teu e pede para esse amigo manter, né, sobre sigilo, o que é comum, ocorre entre amigos. E esse amigo vai lá e espalha para todo mundo, dá uma de Judas. Agora, tu não contava com isso porque ele era teu amigo. Se ele fosse um inimigo declarado teu, tu nunca contaria um segredo. Por quê? Porque um inimigo declarado, tu sabe que ele vai te esfaquear pelas costas. Então é bem mais vantajoso ter um inimigo declarado que tu sabe, opa, com esse mano aí eu tenho que me cuidar. Em relação a um amigo falso, a gente nunca sabe. Então, melhor manter uma certa desconfiança, melhor manter aí um certo espaço sobre o que tu vai revelar, mesmo para amigos. Lei do poder número 3. Oculte as suas intenções. Do início ao fim, cada ato do Light Yagami com o caderno foi escondendo as intenções dele. Ele estava com a família dele, mas estava escondendo as intenções. Ele conversava com as pessoas, mas conversava escondendo as intenções. No trabalho também. Era uma vida falsa, completamente. É quase o que a gente falou sobre um amigo falso, que tu não tem como se defender. Só que nesse caso aqui, o Light Yagami utiliza isso ao favor dele. Ele é a pessoa falsa. Ninguém tem como se defender do que ele vai planejar, porque ninguém contava que ele fosse tão esperto a ponto de bolar um plano que fosse ferrar a pessoa ali instantaneamente. Inclusive, o Robert Greene tem uma frase que é o seguinte: leve as pessoas pelo caminho errado, envolva elas em bastante fumaça, e quando elas perceberem suas intenções, já será tarde demais. Exatamente como a gente viu o Light Yagami agindo com a Naomi Misora. Quando ela percebeu que o Kira era o Kira, quando ele diz porque eu sou o Kira, já era tarde demais. Lei número 4, fale menos que o necessário. Bom, sempre que o L tentava encurralar o Kira, sempre ele jogava pistas como, e aí Kira? E aí se ele respondesse,
E aí, opa, me ferrei, revelei que eu sou o Kira. Se o Light Yagami desse um escorregão revelando algo que só o Kira saberia, já era, ele perderia pro L. Ficaria visível que o Light Yagami era o Kira, então ele tomou o devido cuidado e sempre buscou falar menos que o necessário. Aliás, perdão pela piada, eu peguei no TikTok, tá? Eu vi o TikTok de alguém, eu não sei quem. Lei número 5, muito depende da sua reputação, dê a própria vida para defendê-la. Em inúmeros momentos o Light Yagami utilizou isso para ser desincriminado, ou seja, para ter a sua cara salva. Por exemplo, quando ele pediu que o L fosse lá e prendesse ele para que ele pudesse se livrar dessa incriminação de ser o Kira. Aquilo tudo fazia parte de uma defesa de reputação. Se ele ficasse preso e começassem os atentados normalmente, seria óbvio que a reputação dele estaria limpa. Ele seria absolvido de ser o Kira pela própria reputação, entendeu? Lei número 7. Faça as pessoas trabalhar por você, mas fique com o crédito. Bom, inúmeras vezes, quando o Kira estava impossibilitado de agir, por assim dizer, porque ele tinha que lidar com a força-tarefa, tinha que lidar com o L, ou até mesmo quando ele estava no lugar do L, outras pessoas assumiram o posto de Kira e trabalharam pesadamente punindo os criminosos. Só que para a população geral, quem continuava fazendo esses atos de punir os criminosos era o Kira inicial, ou seja, ele estava ficando com a reputação. Porque no final das contas todo mundo sabe que o Kira era o Light Yagami, então qualquer reputação que fosse para o Kira seria para o Light Yagami no final das contas, no plano dele, que seria quando ele revelaria: olá mundo, eu sou o Light Yagami e eu sou o Kira. Tudo bem que isso acabou saindo pela culatra porque o Kira nunca conseguiu concretizar o plano dele, entendeu? Mas todo esse trabalho e todo esse esforço aí atrás das cortinas, nos bastidores, no final das contas iria sim pro Kira. E como diz o próprio Robert Greene, utilizar as pessoas para trabalhar para ti te ajuda a economizar tempo e energia e te concede uma aura divina, especial, mágica, porque parece que tu consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Lei número 8, faça as pessoas virem até você, use uma isca se necessário. Bom, em um resumo, essa lei do poder é mais ou menos o seguinte: quando tu força as pessoas a virem até tu, elas estão abandonando e deixando de lado o habitat natural delas para vir lidar contigo. E a gente sabe que no campo da batalha do L versus Kira, o L deixou tudo de lado para ir confrontar o Kira. Claro que se a gente for analisar mais em geral, depois o Kira também acabou indo atrás do L. Então a gente pode considerar um empate, mas que o Light Yagami utilizou essa lei do poder, utilizou, e de forma bem eficaz. Lei do poder número 9, vença por suas atitudes e não discuta. Claro, em inúmeros momentos o Light Yagami ficou muito histérico: eu não sou Kira, eu não sou Kira, eu vou provar, e logicamente isso não resultou em nada, ou seja, a discussão não resulta em nada para comprovar que ele não era o Kira. Só que aí ele decidiu partir para ação. Bom, já que dizer que eu não sou Kira, argumentar que eu não sou Kira não vai funcionar, o que eu vou fazer? Vou dar respaldo pro L me prender, assim, se as mortes continuarem, que eu mesmo vou ter um plano para fazer essas mortes continuarem, fica comprovado que eu não sou o Kira por atos, porque eu estava impossibilitado de agir ali. Ou seja, vencendo por atitudes e sem discussão. Um outro momento que o Kira decidiu vencer pelas atitudes foi quando ele fez as regras falsas no caderno, porque aí, juntando os fatos, quando ele ficou preso, ele não poderia ter utilizado o caderno, então ele estaria vencendo por as suas atitudes ainda assim. Claro que o L desconfiou que as regras fossem falsas, mas isso é assunto para outro dia. Lei número 11, aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Essa não foi uma lei do poder que o Light Yagami se encontrou com dificuldades para fazer, visto que a Mizamani já era muito apaixonada por ele. Mas em suma, como é que o Light Yagami fez para que isso ocorresse?
ele foi necessário e querido. Ele trocou favores, ele afagou emocionalmente as pessoas que ele queria que dependessem dele. Tanto é que todo mundo à volta dele dizia que ele era uma pessoa incrível, maravilhosa. Até alguns colocavam a mão no fogo. Não, não pode ser o filho do chefe Yagami, não pode ser o Kira. A gente vê, ele é uma pessoa maravilhosa. Lei número 12. Utilize a generosidade seletiva para desarmar as vítimas. Bom, como a gente viu quando o Light Yagami teve que lidar com a Naomi Misora, em inúmeros momentos ele falou a verdade, mas encobrindo uma mentira. Existe até uma propaganda muito interessante que é uma propaganda que fizeram, tipo, em apoio ao Hitler, onde mostravam números positivos do governo dele, tipo, ressaltando que, olha, como foi maravilhoso, etc. Que, na verdade, era só, tipo, um recorte. Realmente, aqueles números batiam, se tu investigassem, mas todo mundo sabe o absurdo, o horrendo que foi o governo dele. E aí a gente pode extrair a lição. Dá pra contar muita mentira mesmo falando a verdade. E o Light Yagami, sabendo disso, utiliza dessa técnica muitas vezes. Lei número 15. Aniquile totalmente o inimigo. Para ser mais sincero, na minha concepção e percepção sobre o personagem, o Light Yagami é a representação perfeita da lei número 15. Vamos começar a listinha. Lindy L. Taylor, Ray Pember, Naomi Misora, Ellie e mais uma cambada de gente que o Light Yagami eliminou assim, ó, totalmente e sem ter nenhum ressentimento e sem hesitar. Com o Kira não tinha essa de eu vou passar a mão na cabeça, de repente, né, vou tentar uma olhada. Não, tá contra mim? Beleza, eu vou te aniquilar, otário. Até porque ele sabia do perigo de deixar um inimigo vivo. O inimigo certamente volta e aí quem é destruído é tu. E o teu inimigo não vai ter nenhum receio em fazer isso contigo, pode ter certeza. É como diz o próprio Robert Greene, se restar uma brasa pode ser que a fogueira acabe pegando fogo de novo. Lei do poder número 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Bom, dentro da força-tarefa, o Kira conseguiu manter um estado latente de terror. Não terror exatamente, porque ninguém estava temendo, só que todos estavam apreensivos. Essa é a melhor palavra possível para descrever. Qual será que vai ser o próximo passo do Kira? Todos pensavam, né? Será que ele vai sequestrar o presidente do país? Será que ele vai matar os agentes da força-tarefa? Será que ele vai continuar só com os criminosos? Todos ficaram muito apreensivos por causa dessa atmosfera de imprevisibilidade. E como o próprio Robert Greene nos diz, se levada ao extremo essa estratégia, ela pode intimidar e até aterrorizar as pessoas. Porque um comportamento incoerente e absurdo mantém as pessoas desorientadas realmente. Lei número 20. Não se comprometa com ninguém. Bom, a própria Mizamani, a Kiyomi Takada, todas seriam descartadas conforme o tempo. Ele estava só utilizando elas e fazendo elas ficarem dependentes dele. Com a Misa ele dizia que amava ela, que ia se casar com ela. Com a Kiyomi Takada, ela seria o braço direito do Kira. Mas quando chegou um momento ali em que a Kiyomi Takada não servia mais, sem receio nenhum ele foi lá e se livrou dela. Fora o seguinte, o Kira não apoiou nenhuma causa, nada assim, vou apoiar o governo japonês, vou apoiar as ideologias, nada disso. O Kira era do partido Kira, da ideologia Kira e só. Porque ele sabia do efeito de se manter independente. Quando tu se mantém independente, é tu que domina as outras pessoas. Lei do poder número 21. Faça-se de otário para pegar otários. Pareça mais bobo que o normal. Quando o Light Yagami estava investigando a Naomi Misora, em inúmeros momentos ele diz que ela é uma detetive excelente, que ele queria aprender com ela, que ela era absolutamente incrível, dando a entender que ela era superior a ele em inúmeros aspectos, sabe? Ou seja, ele estava claramente parecendo mais bobo que o normal, porque o Light Yagami se acha superior às pessoas, só que ele não verbaliza isso.
Por quê? Porque isso não é benéfico pra ele. E também existe uma parada, ninguém desconfia de otário, mano. Se tu parece um otário, logo tu parece que não tem segundas intenções. Lei número 26. Mantenha as mãos limpas. Inúmeras vezes foram atrás do Kira. Tiveram provas contra ele? Não, porque outra pessoa estava fazendo todo o trabalho dele. Por ele, no lugar dele, em vez dele. Nossa, eu utilizei tanto recurso linguístico só para ilustrar que ele deixava as pessoas trabalhar para ele se manter livre de qualquer acusação, para se fosse necessário continuar o plano sem alguém, ele fizesse isso, como foi no caso da Kiyomi Takada. Ele eliminou ela e continuou o plano, dane-se. Seres humanos são só recursos para ele, e até para algumas pessoas no mundo real, sejamos sinceros. Lei do poder de número 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa e crie um séquito de devotos. Não é surpresa para ninguém, o Kira acabou se tornando quase que um novo messias. Os programas de televisão tratavam o Kira como se ele fosse um novo messias, tendo os representantes de Kira. Existia lá os ativistas que concordavam totalmente com o Kira, que diziam que o Kira era a verdadeira justiça. Ele criou quase que um culto de idolatria ao nome Kira. Mesmo sem um rosto para adorar, as pessoas diziam e apoiavam fielmente o Kira, como se ele fosse a verdadeira justiça, e que para algumas pessoas de fato até é. Posso concordar plenamente com isso. Lei do poder 29. Planeje até o fim. As precauções que o Kira tomava eram sobre-humanas, cara. Por exemplo, ao esconder o caderno, ele fez todo um plano metódico ali para que explodisse tudo e não encontrassem o caderno. Ele colocava um grafite na fechadura, não na fechadura, na parte ali que faz a articulação da porta, eu não me recordo o nome, porque se quebrasse esse grafite, ele conseguiria perceber que alguém entrou no quarto dele. Ele colocava ali, ele colocava uma maçaneta um pouquinho mais para cima ou mais para baixo para ele conseguir perceber se alguém entrou no quarto dele. O planejamento que ele fez para não ser pego foi extraordinário, não dá nem para discutir em relação a, será que ele planejava muito o tempo inteiro, cara. Tudo, todos os movimentos. Inclusive, inúmeras vezes a gente viu o Kira lá com papel e caneta. Eu tomei tal ação no tal dia e aconteceu tal e tal coisa e desconfiaram de tal e tal coisa. Então, pro meu argumento, eu posso dizer que eu tava fazendo tal coisa e tal coisa quando tal coisa aconteceu. Tá, não ficou a melhor ilustração do mundo, tá? Ocorreu a situação X. Para mim argumentar que eu não estava envolvido na situação X, eu posso dizer que eu estava fazendo algo lá na escola, na situação Y, entendeu? Me afastando do ocorrido X que pode me incriminar. Lei do poder número 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. O Light Yagami claramente concordava com Kira pelo fato dele ser o Kira, só que em público ele não dizia isso. Ele dizia o seguinte: se alguém da força-tarefa morrer, eu juro que eu vou punir o Kira, ele é um criminoso. Mas dentro da mente dele, ele pensava que o Kira era a verdadeira justiça. Só que por fora ele se comportava como os outros. E aí só com as pessoas que ele foi obrigado a contar, aí sim então ele revelava toda a singularidade dele. Lei de número 43. Conquiste corações e mentes. O Kira era um mestre absoluto nisso, cara. Ele conseguia envolver as pessoas tanto emocionalmente quanto argumentar em um raciocínio lógico para convencer as pessoas. Ou seja, ele era quase que igual aquele psicopata, o Ted Bundy, muito inteligente, conseguia conquistar e seduzir as pessoas ao nível emocional, mental, físico. Ele também cuidava da aparência, então ele seduzia as pessoas não só pelo intelecto, mas também pela boa aparência. Raras vezes ele utilizou da coerção para forçar alguém a fazer algo, e quando ele utilizou com shinigamis. Então dá para dizer tranquilamente que o Kira é um mestre na sedução de corações e de mentes. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like nesse vídeo, confere os meus livros, o link vai estar aqui na descrição e deixa nos comentários, Thiago conta comigo.